Bom dia, meus irmãos. A família do nosso irmão David está feliz, a mamãe chegou, não é isso? Tá. Veio alegrar o coração da família. Hoje estou mais nervoso do que de costume. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 13. Todos acharam? Amém? A imagem, nosso pastor é uma bênção, né? A imagem mostra bem mesmo o que aconteceu dentro desse texto. Próximo ao mar da Galileia, texto de Mateus, não de Marcos vai estar falando, mas o texto de Mateus vai estar falando que próximo ao mar da Galileia, Jesus ele sobe em uma planície e se assenta e uma grande multidão se aproxima dele. No texto de Mateus vai dizer que trouxeram aleijados, trouxeram cegos, trouxeram pessoas que necessitavam de algo da parte de Deus, e essas pessoas foram colocadas à frente e elas foram curadas. E ficaram ali 3 dias, a princípio 3 dias e 3 noites, nesse lugar, ouvindo palavra de vida, sendo transformados, sendo alimentados com palavras que alimentavam a alma, não é isso, David? A palavra que alimentava a alma, ele podia engolir a palavra que ele se alimentava dela. Então, essas palavras saíam da boca de Jesus e nos dias de hoje saem da nossa boca. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, então as nossas palavras não podem ser palavras diferentes da que o próprio Jesus falou. Tem que ser a mesma palavra. A palavra ela precisa causar o mesmo efeito que tinha nos lábios de Jesus, proferido de Jesus. Os irmãos acharam? Está um texto aí, a segunda multiplicação dos pães. Eu gostaria que um irmão ou uma irmã lesse o texto para mim, por favor. Marcos, capítulo 8, do 1 ao 13. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão, quando não havia mais nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho pena desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e agora não tem nada para comer. Se eu cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe, os discípulos perguntaram: Neste lugar abandonado, como vamos encontrar comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele mandou o povo sentar-se no chão, pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Depois os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos encheram ainda 700 pães. Os pedaços que sobraram às pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois entrou no barco
e foi para a região da Dalmácia. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. Queriam conseguir alguma prova contra ele, e por isso pediram que Jesus fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Ele deu um suspiro profundo e disse: por que está esta gente pede um milagre? Eu afirmo que nenhum milagre será feito para este povo. Então Jesus foi embora e ele entrou no barco e voltou para o outro lado do lago. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo que já aconteceu aqui. Te agradecer pela tua presença aqui neste lugar. Te agradecer, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que ministra no nosso coração e mente. Somos do Senhor e estamos nos preparando para brevemente estar junto com o Senhor para uma eternidade. Nesse lugar, um corpo transformado, poderemos ver o Senhor como o Senhor é. Esteja, ó Deus, trabalhando nas nossas vidas para que a cada dia, Pai, seja um aperfeiçoar do Senhor, seja o Senhor trabalhando nas nossas vidas, que possamos realmente ser diferentes, ser o sal dessa terra e luz desse mundo, porque nós queremos refletir o Senhor. É a oração que eu te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é extraordinário, vai estar mostrando ali na foto mais um momento de Jesus, que eu coloquei ali, o Senhor que se compadece dos seus. Todos são do Senhor, independentes daqueles que aceitaram Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, como aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Todos são do Senhor, né? Deus criou lá Adão, criou Eva, e nós viemos dentro dessa genealogia, dentro dessa família. Então nós somos do Senhor, somos feituras dele, refletimos ele, mas existe algo especial para aqueles que vivem uma vida segundo a vontade de Deus. Existem aqueles que fazem questão de pecar, fazem questão de errar, fazem questão de caminhar por um caminho que não agrada a Deus. Existem aqueles que se desviam do mal. Então aí há uma grande diferença que vai se fazendo ao longo da nossa caminhada. Com o passar do tempo, a gente vai refletindo Jesus através das nossas palavras, das nossas atitudes, da nossa adoração, e isso daí vai nos diferenciando, e aí deixamos de ser criatura, né? Pessoas comuns para ser filhos de Deus. Somos chamados de filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus, professam sua fé em Cristo Jesus, esses passam a ser filhos de Deus. Para esse existe uma promessa, para esse existe uma herança para os filhos, não é isso? Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um amigo lá da Ibamos, Anderson, o nome. Ele disse que quando ele era garoto, ele gostava muito de futebol, e aí ele foi jogar bola. E aí está lá sentado na beirada do campo, e aí chega o rapaz com a bola, e aí vai se escolher o time, não é isso? Cada um para um lado e tal. E aí o dono da bola não gostava dele. Não gosto dele. A bola é minha, ele não joga. Escolhe os outros, ele está de fora porque a bola é minha. Eu decido quem joga. E aí, ele não jogou. Frustrado, foi para casa. Chegou em casa triste, e a mãe dele, o que foi? Aí ele: eu não posso jogar bola porque o dono da bola não gosta de mim. E aí ele não gosta de mim, ele falou assim: você não vai jogar, a bola é minha. Aí a mãe dele falou para ele: fica assim não. Aí o pai olhou e falou: o que está acontecendo? Pai, eu não posso jogar bola porque o dono da bola não deixa jogar, porque a bola é dele. Aí ele falou assim: meu filho, preste atenção. Foi lá e pegou as escrituras. Os 3 terrenos que está o campo de futebol é nosso. Então você pode voltar lá e dizer que o campo é teu. E você tem que jogar porque o campo é teu. E aí ele voltou, estufou o peitão e
Chegou lá, opa, ó, as terras aqui são minhas. Se eu não jogo, não tem futebol. Mudou a história. E Deus diz que nós somos filhos dele. Filhos. Então nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Nós somos homens e mulheres diferentes do mundo, porque nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que em um dado momento das nossas vidas, quando nós aceitamos, nós passamos a ser cheios de quem? Cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem, encontra uma casa meio que bagunçada, não é isso? E pega aquela casa, deixa ela toda arrumadinha, cheirosa, toda perfumada, e aí o Espírito Santo passa a habitar em nós. Alguns permanecem no caminho, outros vai se desviando. E aí a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, para que esse Espírito Santo permaneça em nós, nós precisamos de leitura da palavra. Precisamos ler. Como falei um tempo atrás, antigamente tinha lá a manchete, quem lê sabe mais, quem lê o Globo sabe muito mais ainda, porque era um jornal que tinha muita coisa. Quem lê a Bíblia sabe mais. Quem vive a Bíblia vive muito melhor. E aí nós alimentamos a nossa alma. E o Espírito Santo permanece em nós. É esse que vai falando conosco do nosso dia a dia, o que devemos fazer, o que nós não podemos fazer, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Falar de Paulo, posso falar, mas falo muito mais de mim, não é isso? Falar do David, eu posso falar do David, mas de forma limitada, posso falar de mim. Falar de Jesus, podem se falar, mas os amigos de Jesus, que somos nós, né? Não sois mais servos, mas sois meus amigos. Os amigos sabem aquilo que o seu pai fala. Então, a gente compartilha aquilo que Deus tem falado comigo e eu mostro para vocês, amigos de Deus. E na Bíblia é relatado alguns que foram considerados amigos de Deus. Alguém sabe um? Abraão. Mais um. Moisés. Mais um. Davi. Então, se nós formos ler, formos falar, a Bíblia vai nos mostrando quem eram os amigos de Jesus, quem eram os amigos de Deus. Por quê? Porque a vida deles condiziam com aquilo que Deus queria. Então, quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus, somos amigos de Deus. Nos dias de hoje, em Portugal, no Brasil, na Venezuela, no Canadá, em qualquer lugar do mundo, se fizermos a vontade de Deus, somos considerados amigos de Deus. E Deus está trabalhando para a gente. Deus está trabalhando em nosso favor nessa vida e na por vir. Jesus, ele deixou uma promessa para os discípulos: vou para o Pai e vou fazer o que lá? Alguém lembra? Vou preparar-vos um lugar. Esse lugar é para mim e para vocês. E quando esse lugar estiver pronto, o que acontece? Essa morada. Sabe o que acontece quando a casa estiver pronta? A moradia estiver pronta, o que vai acontecer? Isso! Acho que foi a parente da Silvia, não sei. Uma amiga nossa lá de Muriqui, Tereza, o nome dela, falou que o cunhado dela, acho que estava no supermercado, não sei, ou ela estava no supermercado, mas de repente morreu. Mas ela falou assim, mas ele era cristão. A casa dele ficou pronta. Pode ser eu antes de terminar a mensagem, ou pode ser depois de terminar a mensagem, pode ser essa semana, semana que vem, não sei. Mas a minha casa está sendo construída. E para essa casa ser construída, eu preciso mandar material para lá. E o material que eu mando é a obediência. É fazer aquilo que Cristo mandou. Então, nós, como diz lá em 2 Coríntios 5:20, nós somos o quê? Embaixadores de Deus. Somos embaixadores, nós estamos nessa vida não é por um acaso.
Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os irmãos lembram quem falou isso? Os irmãos lembram quem falou? Não? Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo olha algumas pessoas, ele olha algumas igrejas e coloca a mão na cabeça e fala: meu Senhor, vou abandonar. Mas, como não mais vivia mais o Paulo, mas vivia Deus na vida dele, ele chegava e amava e cuidava e trabalhava com aquelas pessoas, e a glória de Deus ia se manifestando através da vida de Paulo. Por quê? Porque o Paulo já havia morrido. Cristo estava vivendo através da vida de Paulo. Os discípulos aqui, eles têm um grande ensinamento. Aqui está dizendo que é a segunda multiplicação dos pães. Então, se a segunda já havia acontecido a primeira. E a primeira, houve também uma multiplicação. Vai falar de um garoto, não é isso? Que tinha uns pão e tinha peixe. E Jesus faz a multiplicação. Aqui na segunda multiplicação, aí o texto vai estar dizendo aqui: naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão da multidão. Estão comigo há quantos dias? 3 dias. E não tem o que comer. E se eu os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Aí lá em casa eu estava imaginando o David e eu. O David com os seus filhos e eu com os meus filhos. E aí Jesus aparece e falam para ele que só tem 7 pães. E aí, com certeza, David olharia para os seus filhos, falava: se prepara para você ser o primeiro da fila. Só tem 7. E com certeza olharia para os meus 2 e falava: prepara para correr. Pega aquele pão. Mas Jesus, ele consegue saciar a fome de todos. Eu imagino assim, aqui o texto vai dizer que, no caso, eram homens. Só que tinha os homens e também tinha mulheres e tinha criança. Então era muito mais gente. Os discípulos eram para ser os mais crentes daquele lugar. E falaram assim: olha, eu já vi o que aconteceu lá atrás, na primeira multiplicação do pão. Essa agora é a segunda. Com certeza ele vai fazer a mesma coisa que ele fez na primeira. Mas o que os discípulos falam? Vê aí o versículo 4. Podem ler. E os seus discípulos responderam-lhe: e de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Esqueceram o que aconteceu na primeira? Esqueceu o que aconteceu nessa reunião? Quantos milagres, quantas pessoas precisavam de um milagre da parte de Deus? Lá os paralíticos, os cegos, os coxos. Quanta gente precisava de um milagre? E muitos que foram para ali nem tinham fé o suficiente para ser curado. Mas eles foram curados pela fé das pessoas que os levaram. Não sei se vocês lembram, tem um texto que diz que Jesus entrou numa casa e uma grande multidão saiu e uns ficou na janela, outros na porta, e aí uns amigos olhou para o amigo e falou assim: olha, é hoje. Só que o amigo ficava na cama. Era paralítico, não andava, ficava na cama. E aí eles pegam a cama e tudo e falam assim: ó, é hoje. E aí quando ele chega, se depara com aquela multidão de gente diante da porta, impossível entrar. Peraí, a gente pode ir para os fundos, porque nos fundos não tem ninguém. Nos fundos a gente vai para o telhado. Subiram ao telhado, abriram um buraco e fizeram o quê? Desceram a cama do doente lá. O doente, às vezes, nem tinha fé para isso, mas aqueles que trabalhavam em prol do outro, a fé deles fez o mover de Deus acontecer na vida. Foram agentes do Senhor.
E nós também, nos dias de hoje, precisamos ser agentes do Senhor. Quantas pessoas nós deparamos no decorrer do dia que já perderam a esperança? Não sabem mais o que fazer e nem para onde ir, só choram. Como tem uma música popular brasileira, choram, sem ela saber ou sem ninguém ver. Choram, lamentam-se. Alguns cometem a loucura de tirar a sua própria vida. Nós estamos conversando ali na salinha, eu e Gabriel falamos sobre isso. Mas Jesus é a solução. Jesus pode mudar a vida de todas as pessoas. Mas para que Jesus ele mude a minha vida, a sua vida, a vida da população de Portugal ou de qualquer lugar do mundo, as pessoas precisam se aproximar desse Jesus e dar a esse Jesus a glória devida. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7. Número da perfeição de... Depois desse não houve outro milagre dentro dessa multiplicação de pão, não teve mais milagre. Foi esse aqui, 7. 7 pães. E Jesus ele faz essa multiplicação, ele alimenta as pessoas, sacia a fome daquelas pessoas, as pessoas estão ali completamente felizes, realizadas, porque tudo que elas queriam, elas encontraram em Jesus. Elas precisavam de bênção espiritual, teve, bênção talvez intelectual, teve, bênção física, teve, precisava da alimentação, teve. E às vezes nós ficamos meio que perturbados por determinada situação da vida, quando Jesus tem tudo o que nós precisamos. Precisamos colocar diante de Jesus todas as nossas necessidades e Ele nos abençoa. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas precisávamos de ter o quê? Precisávamos de ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele garante para a gente que vós vencereis também. Isso é uma palavra de fé. E a gente precisa agarrar nessa palavra e prosseguir, porque a vitória, ela é certa para o povo de Deus. Então, as aflições aqui nesse mundo, elas são momentâneas. Elas vão passar. E lá no final, você vai cantar um hino da vitória. Nós estamos nos preparando para cantar o hino da vitória, mas precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, caminharmos de passos firmes, constantes, passos abundantes na direção de Deus, sabendo que não é aqui o nosso descanso. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, versículo de 11 a 13. Jesus, ele faz milagres, Jesus caminhou, Jesus fez tudo. Tudo que era necessário fazer, Jesus fez. Todos acharam? Isaías, capítulo 48, de 11 a 13. Está escrito assim, meus irmãos: por amor de mim faço isto. Como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. A minha glória, o que está escrito na Bíblia dos irmãos? Não a darei a outrem. Alguma outra versão? Alguma outra colocação? Essa parte B, a minha glória não darei a outra. Há uma tradução diferente dessa? Não? Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu,
ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o único, o último. A minha própria mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmo. Quando os convosco levantam-se juntos. O mesmo Deus, Ele multiplica pão, o mesmo Deus, Ele cura cego, o mesmo Deus, Ele continua fazendo milagre nas nossas vidas, mas Ele não dá a outro. Ele não quer que a gente dê a outra pessoa, a um governo, a glória que é devida somente a Ele. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Por isso que aqui, na palavra, é a palavra que nós devemos procurar ler, procurar conhecer, porque aquele que conhece a verdade, ele é liberto pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertos e só seremos libertos pelo poder que há na palavra do Senhor. O que está escrito aí, meus irmãos? Tiago, capítulo 4, versículo 5. O que está escrito? Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. A minha está escrita assim, Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. A glória dele, Ele não dá a outro. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, a Bíblia diz que Ele tem intenso ciúme. Intenso, irmãos. Tem coisas que só Deus vai fazer para você. Às vezes tem pessoas que nos fazem alguma coisa, não é isso? Eu preciso tirar o pneu do meu carro, estou sem força para fazer, aparece alguém e fala, vou trocar o pneu para você, não tem problema nenhum. Fez. Tem coisas que só Deus pode fazer por nós. E Deus, quando Ele nos olha, Ele via essa multidão, digamos que nessa multidão, nesse momento ali, não tem Jesus sentado ali, não tem, só está a multidão. Ele olha do céu e vê uma grande multidão, uma massa, e Ele fala assim, eu preciso providenciar um meio para a salvação de toda essa gente. E aí Ele olha para o filho, dá um sorriso, fala assim, filho, o mundo está perdido. Os sacrifícios deles eu não aceito mais. Precisamos de um sacrifício que mude por completo a vida deles. Dê para eles uma razão. E aí Jesus olha e fala assim, eis-me aqui. Envia-me a mim. Que é o que Isaías fala. E aí Deus, irmãos, deu o seu Filho para morrer por mim e morrer por você. Para somente Jesus ser o foco, o alvo da nossa adoração. O Espírito Santo de Deus que habita em nós tem intenso ciúme. Se eu dirigir a outro a adoração, a glória, o louvor que era para ser depositado em Jesus, estamos errados, estamos fora do caminho. Jesus é o caminho,
Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E o que mais? Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. É só Jesus. Não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome que pode te garantir vida eterna a não ser Jesus. Tenho certeza que todos aqui já aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, têm procurado viver uma vida de santidade, mas talvez alguém que nos ouve, nessa manhã ainda não tenha entregado sua vida a Jesus. Eu faço um convite a você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo nessa manhã, independente da hora que você está vendo essa gravação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra lida, obrigado pelos louvores, obrigado porque o Senhor há de permanecer conosco e quando nós sairmos daqui o Senhor há de nos acompanhar, porque a Tua palavra nos garante que nós somos a menina dos Teus olhos. E os Teus olhos estão em nós dia e noite. E nós te agradecemos por isso, por esse grande privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. Continue conosco, abençoe, ó Deus, o pastor Heitor, a sua família. Ó Deus, que ele seja sempre um referencial do Senhor aonde quer que ele esteja. Esteja, ó Deus, abençoando a sua família, curando a sua esposa, cura, ó Deus, os teus filhos e filhas espalhados por essa terra, Deus. Alguns necessitam de um milagre urgente. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é o Deus que salva. Nós cremos nisso porque a tua palavra nos garante isso. Permaneça conosco, Senhor. Nos ajude, Pai, a permanecer de pé diante do Senhor, para a glória do Senhor. É a oração que eu te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu retorno a palavra à nossa irmã Elizabeth.